Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Nesse mês de maio, mês das mães, a gente vai conversar um pouco sobre essa incrível e indescritível jornada que é a maternidade. Se você não é mãe, se você não quer ser mãe, não desliga não muda de canal, porque esse programa vai falar com você também. Para nos conduzir nesse caminho, nós estamos recebendo hoje com muita alegria o Dr. Moisés Mendonça Neto, que é médico ginecologista, obstetra e trabalha aqui na nossa cidade há mais de 20 anos. Doutor, muito obrigada pela sua presença conosco. Seja bem-vindo ao Estação Saúde. É uma grande satisfação, minha querida Adriana, e a toda a população de Botucatu, esse mês, especialmente as mulheres, por estar aqui na Estação Saúde, aqui na TV Câmara de Botucatu, que cada vez vem mais participando da vida, do cotidiano das pessoas de Botucatu. É uma grande satisfação. Eu venho aqui com o meu coração muito aberto para falar a todas as mulheres de Botucatu e a população. Muito obrigada, viu, doutor? Então vamos começar, né? Eu falei que a gente vai falar com todas as mulheres, o senhor também falou, porque na verdade escolher a maternidade é uma coisa que toda mulher vai passar na vida, né? E é um tema muito abrangente, porque a gente tem as pessoas que optam por ter filhos, outras mulheres que querem ter mais para frente os filhos, outros casais que não podem ter filhos, outras pessoas que não querem, mas vem o filho e aceita aquele filho. É um monte de situações que o senhor deve viver no consultório e vai partilhar com a gente hoje, né? A nossa ideia aqui não é esgotar esse assunto, até porque né, nesse programa não seria possível. Mas eu queria propor para o senhor que a gente se dividisse em pensar essas, pelo menos duas frentes, né, dessa decisão. Eu quero ter filhos ou eu não quero ter filhos? Eu quero a maternidade ou eu opto pela não maternidade? Vamos fazer assim? Pode ser? Exatamente, claro que sim. Então, o que a gente vê desde que a gente que é mulher, desde que a gente nasce, a gente vê que a gente assim, vai sendo educada para ser mãe. Para ser mãe, brinca de boneca, cuida dos irmãos mais novos, às vezes ajuda nas tarefas da casa. Mas lá na nossa adolescência, na nossa fase adulta, é que a gente vai tomar essa decisão. Vamos começar falando desse grupo de mulheres que optam por não ter filho. Decide que não vai ter filho. Já na fase adulta, decide que não quer isso para a sua vida. Isso parece, para a gente que vê de fora, que está aumentando o número dessas mulheres que questionam isso. Não é natural, casou, ter filho e tudo mais. O senhor vê isso no consultório, doutor? Olha, Adriana, tanto nós vemos isso no consultório, como também todo dia nos chega, através da imprensa, revistas e vários trabalhos, estudos, mostrando que isso é uma tendência cada vez, as mudanças são cada vez mais comuns, né? Falando em mudanças, a nossa sociedade como um todo, desde as grandes cidades até o nosso interior, os rincões do Brasil, tem sofrido uma mudança de uma grandeza enorme nos últimos 150 anos, né? E a principal mudança que aconteceu foi a mulher ocupar um espaço maior na sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Ela tem o lado primitivo dentro dela ainda, do querer ter filho, de ser ela que comanda a casa, ela que exerce uma ação maior no cuidado com os filhos, porque não dá para mudar de uma hora para outra tudo, né? Nós vamos assim, eu falo 150 anos, porque foi justamente esse século que tudo aconteceu, esse século e meio que tudo aconteceu de uma forma muito rápida, né? Então a tendência hoje é real. Então a mulher, ela quer estudar, ela quer se capacitar mais para o mercado de trabalho e em função disso ela vai deixando os planos para mais tarde. E muitas delas chegam lá na frente e fazem a opção de não ter mais, né? E nessa sociedade de consumo nossa também, e cada vez com esse advento da internet entrando na nossa casa, foi avassalador a mudança que aconteceu, né? Aí a gente pergunta, foi para melhor, foi para pior? O futuro nos dirá exatamente isso, né? Mas o que nós sabemos hoje, que nos últimos 10 anos, as mulheres, os casais, casados, tudo estruturado direitinho na sua casa, que desejavam ter filhos, caiu aproximadamente de 18
18,5% para 13,5%. Os casais que vivem nas suas casas e que não têm o desejo de ter filhos. Já manifesta isso. Casa e já fala, não vamos ter. Não vamos ter, já é combinado que não vamos ter. Né? Por quê? Muitos deles, né, veio, não, é melhor sair, viajar, ter uma vida mais leve, até um pouco de egoísmo, né? Aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Não, eu não vou ter filhos. Aí porque depois, hoje a gente sabe também pelas informações que a dificuldade financeira nesse mundo mais difícil de consumo, que tudo é pago 1, 2, 3 vezes, né, encarece muito ter um filho. Então, eles fazem essa opção. Eles, como não sabe também o que é, né, ter a casa bagunçada, o cheirinho de bolo, aquele cafunézinho do filho, né, não viveram essa realidade ainda. Então, opta por continuar vivendo essa vida mesmo de curtir, né, de estar namorando, né, como se fossem namorados. E tem uma coisa também interessante que eu noto, que esses casais, às vezes, são casais que vieram de uma família que eram filhos únicos, sabe? Que não tiveram uma grande família para se espelhar. Que já é uma tendência também, que é uma né? tendência. Hoje, a quantidade de filhos, né, por casais diminuiu. Se eu não me engano bem, era de 2,5%, já está quase abaixo de 2% a quantidade de filhos por casal. Tem países pagando, né, para quem tem filho, para quem tem filho, lá, exatamente. Né? Então, se eu não tenho com quem eu me espelhar, com quem eu me comparar, a tendência é eu ficar cada vez mais no sofá mesmo, na frente da televisão, né? E isso vai mudando a sociedade, pouco a pouco vai mudando a sociedade. O senhor acha que também os avanços da medicina na questão de engravidar mais tarde? Porque antigamente, eu não sei se era um tabu, mas antigamente parece, depois dos 40 ninguém pode ficar grávida, porque aí, né, ia passando dos 30, a mulher já ia ficando desesperada, né? Isso da medicina ter avançado, a gente vê aí essas famosas tendo gêmeos aos 46, né? Pode ser também fala assim, mas também se eu quiser eu deixo para ver isso lá na frente? Isso pode ser muito bom, pode ser também uma armadilha. Porque a gente vê as famosas que conseguem e as famosas que não conseguem, entendeu? Então existe isso, quer dizer, me preparar para o mercado de trabalho, às vezes encontrar a alma gêmea na hora certa. Na hora certa e às vezes não encontra, e aí chega com 30... antigamente, para nós, engravidar aos 35 anos já era uma gravidez de risco. A gente hoje avança mais um pouquinho, vai para 38 anos, né? E 38 anos? 38 anos, assim, uma mulher com 38 anos, uma hipertensão, um diabetes, até mesmo com 40, a gente consegue colocar quase igual uma mulher de 25, 30 anos. O que complica um pouquinho mais é na parte genética, né, do risco de ter uma criança com síndrome de Down. Se você tem uma mulher com 25 anos que quer engravidar, ela vai ter 1 para 10 mil a chance de ter uma síndrome de Down. Aos 35 anos, é 1 para 1000 a chance de ter um filho com síndrome de Down. Nossa. Aos 40 anos, vai para 1 para 100. Mas, Moisés, 1% não é muito. Isso é verdade. 1% não é muito. Mas se você for comparar, se era 1 para 10 mil e rapidamente em 10 anos aumentou de 1 para 100, é muita coisa. Então tem esse risco e tem um medo. Então a gente vai para a fertilização in vitro, a gente consegue fácil. Mas não é tão fácil. Calma, doutor. Entendeu? Calma, que nós estamos falando das pessoas que não, das mulheres que não querem ter filhos ainda. Depois nós vamos para as que querem ter filhos, né? Porque daí é o outro caminho, né? Então, nesse caminho de não ter filhos, se eu não quero ter filhos, eu tenho que evitá-los. Exatamente. Né? E aí tem os métodos anticontraceptivos, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho, não dá para falar de todos, assim, mas dos mais comuns, dos mais seguros, se tem alguma novidade nessa área. Na verdade, assim, os anticoncepcionais orais, a pílula, que nos trouxeram na década de 60, que foram melhoradas sobremaneira até hoje, elas ainda têm um padrão muito forte na população geral, vou falar na população geral. Tem gente que não faz a opção de não usar hormônio, e tem os métodos de barreira, o preservativo, né? Então, o próprio método Billings, a tabela também ainda é usado, mas, de uma maneira geral, populacionalmente, o anticoncepcional oral ainda é o mais usado. É claro que nós temos hoje uma mudança na pílula, que é tomar a pílula de uma forma contínua, para a mulher não menstruar,
Moisés, menstruar não tem problema? Não, a gente sabe hoje, através dos estudos, pílulas adequadas, para a mulher adequada, você pode usar continuamente e não precisa menstruar. A outra coisa também, nós temos os DIUs não hormonais, sem hormônio, que é muito interessante para um determinado parcela de mulheres, e os DIUs hormonais, que é aqui um hormônio bem tranquilo, que não tem muita repercussão sobre o corpo da mulher, certo? Que eles protegem também e ela nem, muitas vezes, a maioria das mulheres até não menstrua com esses DIUs. Então, no geral, nós usamos as pílulas anticoncepcionais e os DIU hormonal e não hormonal, né? E um método mais natural seria o método de barreira, o preservativo e o método comportamental, onde ela vai se preparar, ela vai não ter relação naqueles dias que sabidamente ela não está fértil. Mas a mulher, né? É da tabelinha, a famosa tabelinha. E para isso ela tem que se conhecer muito. Isso, né? A partir de que idade, era a próxima pergunta, já vamos certo. lá. Uhum. A partir de que idade que a mulher tem que começar a fazer um acompanhamento da saúde ginecológica, né? Da saúde, dessa parte certo. Feminina mesmo? Não, olha, assim, vamos colocar assim, o ideal seria que toda mulher, ao menstruar, ela já tivesse um contato, certo, com o ginecologista para ter uma orientação geral sobre a saúde, a higiene feminina, sobre a educação sexual, porque por mais que nós avancemos com o advento da televisão, com o advento das famílias mais tolerantes a conversar sobre sexo dentro de casa, os médicos falando de sexo de uma maneira mais leve, ainda existe muita coisa errada, né? Porque assim, quando a gente tem uma grande vitória, quando a gente obteve uma vitória bacana, como a da sexualidade hoje, a mulher poder desfrutar da sexualidade dela de uma forma melhor, tem umas coisas ruins também. É aquelas que exageram e não sabem aproveitar dessa vitória de uma forma adequada, né? Sim, e porque tem consequências às vezes. As consequências, né? Muitas vezes, né? Então... É inadmissível que uma mulher vá numa balada, conheça uma pessoa naquele dia e tenha relação com essa pessoa sem nenhuma proteção nem nada, né? E isso acontece, né? Tem muitas mulheres que vão além. E acontece em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, talvez, né? Muito. Então... Mas como nós estamos vendo aí na imprensa, que tem aumentado... muitos jovens não viram o início da AIDS, sim. Né? Hoje a AIDS parece estar escondidinha, mas ela existe ainda e está até aumentando um pouco. Uhum. Os comprimidos chegaram, a proteção chegou, muita gente está ficando bem, não morre mais de AIDS, mas está aumentando. A sífilis está aumentando de uma maneira geral. Então o adolescente, no momento da inconsequência da adolescência, ele não tem muita essa preocupação. Então esse é o momento dela entrar em contato com o ginecologista. Muitas pessoas, garotas, pelos programas educacionais do Ministério da Saúde, está usando a vacina do HPV, mas não está nem sabendo por que está usando. Então esse momento é adequado. E outro momento muito importante é quando ela já começa a ter iniciação sexual, né, para haver uma proteção mais real. E aí na rede pública de saúde esse atendimento é feito. Se ela estiver sendo acompanhada no posto, o pediatra, à medida que ela vai crescendo, ele já vai fazer um encaminhamento específico. Exatamente. Hoje, cidades como Botucatu, e a gente sabe que no Brasil todo tem, alguns rincões não tem essa condição, mas não há necessariamente de ser o médico para ter essa orientação, tá certo? O pessoal da rede de saúde, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, até as visitadoras das casas, elas estão abertas e muitas estão capacitadas para dar essa orientação. Não precisa ser necessariamente um ginecologista para ter essa visão, para dar essa visão geral, né? Porque é muito importante, né? Eu falo muito claramente, dos 10 aos 18 anos, a mulher e o homem também deve saber que sexo é uma coisa maravilhosa, da mulher, do homem e de Deus. E é um momento de aprendizado, para que no momento da prática você saiba fazer de uma forma adequada. Uhum. Eu coloco isso muito claramente sempre quando eu falo. Dos 10 aos 18 anos, você aprende. É como se você estivesse na autoescola. Você vai pegar um carro, estando na autoescola, e daqui para São Paulo, dirigindo? Não, você vai bater. Na primeira problema, você vai bater. Então, mas se você aprende de uma forma adequada, conversando com a mãe,
Os professores na escola estão falando também Sim. um pouco sobre sexualidade, sabe? Então, se você aprender de forma adequada, certamente você vai, na prática, você vai aproveitar melhor e não vai passar as agruras dos erros que poderão acontecer, né? Que legal. Bom, mas aí a decisão de ter ou não ter filhos, no final, de cada um. vai ser de cada um mesmo, né? Porque a decisão de não ter filhos, só para você, vem muito da história familiar, certo? E eu tenho cada vez mais, nós temos de fortalecer nossas famílias de uma forma muito forte. Sejam pequenas, numerosas, seja só o casal, mas nós temos de fortalecer nossas famílias, né? Então, e a gente vai aprendendo dentro da família, né? Claro que hoje o mundo vem muito para dentro da nossa casa através da internet, mas a gente vai aprendendo e eu acho que o mundo moderno é que leva a tomar essas decisões, né? Então eu estou vendo que o senhor já até fez meio assim um fechamento, que eu já ia encaminhar para esse fechamento, de um recado que o senhor deixasse para as mulheres que optam por não ter filhos, né? Mas queria que o senhor fosse assim bem direto mesmo, pode até usar a nossa câmera direto com a nossa telespectadora. Na verdade, tudo passa na vida da gente por um planejamento. As pessoas falam assim, mas eu não quero minha vida muito certinha, não. Faça o básico, o nem tanto nem o tão pouco. Faça o básico, faça um planejamento para você. Pense na sua história, na sua família, o que você não quer para o futuro, para ter essa decisão acertada. Porque o contrário também acontece. Não, eu sou moderna, eu não quero ter filhos. E aí coloca aquilo na cabeça. Aí quando chega lá nos 40 anos, chega, será se eu queria? Então o mais importante é assim, quando eu tomar uma decisão, eu vou até o fim nessa decisão. Mas você tem que tomar a decisão com base, com firmeza, com clareza do que você quer. Então eu acho que a mensagem maior é essa. Decidir ter ou não ter, que é o não ter que nós estamos abordando agora, tenha de uma maneira firme para não se arrepender no futuro. Eu acho que basicamente é essa, né? Legal. E agora, então, vamos falar com aquelas mulheres que decidiram em algum momento da vida ter filhos, né? As que vão para o lado da maternidade. Eu vou dizer para o senhor, né? O senhor conhece um pouco da minha história, vou confessar agora aqui. Eu nunca pensei em ter filhos, assim, nunca falei, o sonho da minha vida é ter filhos. E acabei tendo 3, né, são a alegria da minha vida, né? E é uma experiência, por isso que eu disse lá no começo, que é uma jornada incrível, cansa pra caramba, tem hora que a gente fala, meu Deus, né, por que eu fiz essa escolha? Mas é indescritível a emoção de ter filho, né? Desde que você aceite e assuma isso como sendo uma verdade para você. Então a gente sabe também que que algumas mulheres vão ser que nem eu, aconteceu e vai tocando a vida e vai ser mãe e boa. E outras querem ter filhos e planejam, fazem isso que o senhor acabou de dizer, planeja, vai, estuda como faz tal. E daí nesse grupo que quer ter filhos, a gente também tem 2 grupos, pelo menos, né, vamos assim dizer, as que querem ter filhos e primeiro tem uma dificuldade para engravidar, decidiu ter filho, mas aí fica naquela ansiedade, nossa, eu já casei, não estou tomando a pílula, estou fazendo tudo direitinho lá e não vem o filho. Quando que isso passa a ser um sofrimento só de ansiedade mesmo, porque a gente vive numa sociedade imediatista, né? Eu decidi ter filho, parece que é assim, vou lá e sou dona da minha vontade, engravido no dia seguinte. E quando que isso passa a ser um problema, uma dificuldade real mesmo, né? De infertilidade. Quando que as pessoas, porque eu já li também que tem pessoas que têm uma dificuldade temporária em engravidar por alguns momentos. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso, doutor, sobre a mulher que decide ter filho, mas quando toma essa decisão encontra alguma dificuldade, alguma barreira. Então, nós estamos em outra vertente agora, a mulher que quer engravidar, aquela que quer e não consegue, e depois nós vamos falar daquela que quer e consegue, conseguiu e vai para frente. Então é o seguinte, tudo depende do planejamento novamente. Então, tudo é o planejamento. Então, na adolescência, se ela for bem orientada, se os familiares buscarem essa orientação para ela, porque muitas vezes na adolescente, não é iniciativa dela buscar a orientação, são dos pais, né? Da sociedade, o projeto de saúde de cada município e tal. Mas a gente sabe que várias prefeituras, vários estados, falando em torno de Brasil, eles têm proporcionado essa ida, esse acolhimento dessa garota que quer o cuidado. Então, uma coisa que me preocupa muito, voltando
ao projeto da sexualidade, muitas garotas estão tendo relação sexual e não se protegem, e muitas vezes entram em contato com doenças sexualmente transmissíveis que vão prejudicá-la lá na frente. Então eu me preocupo muito no consultório, eu sei que muitos colegas se preocupam na rede pública, de fazer uma profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis. Especialmente tem uma bactéria chamada clamídia, que ela não dá muito sintoma, tal, mas a gente sabe que lá na frente ela obstrui as tubas uterinas, dificultando um pouco a gravidez. Certo? Eu puxei para esse lado só para dizer também que o planejamento vem lá de trás, e os familiares, o pai, principalmente a mãe, que está mais próximo, ela é muito importante nessa orientação. Então, aquele casal que quer engravidar, casou, faz o plano de engravidar, aí de repente passou um ano e não conseguiu engravidar. A Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza infertilidade quando aquele casal, sob o mesmo teto, desejando engravidar de uma forma natural e não consegue engravidar. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela classifica assim, depois de 2 anos que ela taxa de infertilidade. Mas todas as clínicas que trabalham com reprodução humana no mundo trabalham com 1 ano. Então, quando o casal, depois de 1 ano, não conseguiu engravidar, isso caracteriza uma infertilidade. Então, ela busca um serviço, seja um serviço mais simples ou um serviço mais complexo de tratamento de infertilidade, e eles vão seguir em 4 vertentes principalmente, né? Então, a gente sabe que em 100 casais que desejam engravidar, depois de 1 ano, em torno de 15% não conseguem engravidar. 15 casais? 15 casais. De 100, 15 casais não conseguem engravidar. Sem usar método nenhum? Sem usar método nenhum, de forma bem natural. Tá. Então, vamos colocar de 10 a 15%, porque varia muito de região para região. Então, 10 a 15% não conseguem engravidar. Então, se você pega vamos colocar 10 casais com dificuldade, e fazendo coisas relativamente simples, como uma orientação da época de engravidar, tratando algumas doenças clínicas passageiras como o hipotireoidismo, sabe? Ou fazendo uma pequena cirurgia, né, de varicocele, por exemplo, no homem, certo? Ou entrando com alguma medicação para o homem, que são antirradicais livres, porque nós, os homens, tem um pouco hoje está caindo a fertilidade do homem, daqui a pouco vou explicar por isso. Então, fazendo alguma coisa simples, você consegue que 8 casais engravidem. 2 casais, inexoravelmente, irão para o serviço de reprodução assistida, certo, onde existe uma ajuda de uma forma mais simples, que a gente fala de uma fertilização de baixa complexidade, que seria a inseminação, ou você vai usar um método mais complexo, que seria a fertilização in vitro, que aí você vai para uma clínica de maior complexidade e tem de ser tratado de uma abordagem diferente. Então, basicamente, em termos de estatística, é isso. 100 casais, 10 ou 15% não conseguem engravidar depois de 1 ano. Com um método simples, você consegue que 8 casais engravidem, 2% vai para a reprodução assistida. Tá. Ou de baixa complexidade, ou de alta complexidade. Tá, então, vamos fazer essa matemática de novo, assim, só para ficar bem visual. Eu me casei, depois de 1 ano, sem método anticoncepcional, decidi engravidar e parei, tomava pílula, parei tudo, estou praticando com meu marido. Exatamente. Depois de 1 ano, eu não tive a gravidez confirmada, certo, eu vou num especialista, num ginecologista. E, às vezes nem precisa ser um especialista. Não tem exames que os casais fazem antes? Antigamente parece que tinha um exame que fazia antes para saber se era fértil. No ideal é o seguinte, o casal vai querer engravidar. Então, o ideal, vamos falar do ideal, é que ele vá no médico, né? Aí o ideal é que seja um ginecologista, né? E faz uma avaliação pré-concepcional. É isso mesmo. Entendeu? Aí onde a mulher faz seu exame de prevenção de câncer de colo uterino, colhe um pouco das sorologias, AIDS, toxoplasmose, via tireoide, tal, uma prevenção. E também certifica que as vacinas que serão obrigatórias estão em dia. E o homem, ele deve fazer o espermograma. Deve fazer nesse momento ou em outro momento? Não, nesse momento já. Momento. Não precisa fazer quando... Porque a mulher menstrua, né? Mas o homem não menstrua quando fica mocinho. Então, eu vou já me adiantar aqui. Nós, homens,
a nossa fertilidade está caindo com o tempo. E um dos motivos é porque a gônada masculina, no caso do testículo, ela é fora do corpo, ela não tem proteção nenhuma. Já a gônada feminina é dentro do corpo da mulher, protegida por uma estrutura óssea muito boa. Mas a gônada é onde ficam exatamente, onde fica o testículo, onde fica o espermatozoide do homem, o espermatozoide que vai se transformar em espermatozoide, e a gônada da mulher, onde fica o ovogônio que vai transformar no óvulo. Né? Então é o seguinte, em função de poluição, em função da nossa alimentação, que cada vez fica de uma forma mais inadequada, aí dá um pesticida, fungicida, corante, conservante, tudo isso são radicais livres, muito danosos para o desenvolvimento do esperma do homem. E essa alteração leva a uma diminuição na motilidade do espermatozoide do homem. Ai, doutor, fala mais fácil, pelo amor de Deus. A diminuição dos movimentos dos espermatozoides. Porque o espermatozoide tem que nadar até exatamente, nadar, porque tem de passar por um ambiente ruim, que é a vagina, porque tem muitas, é um pouco inóspito para passar de espermatozoide, o canal do colo do útero, o útero até chegar nas tubas uterinas, onde o óvulo está esperando pelo espermatozoide. E é uma viagem. Então, se ele não for uma motilidade muito boa, ele não chega lá. E nós homens estamos certamente caindo na motilidade do espermatozoide em função da quantidade de radicais livres que nós colocamos no nosso corpo. E veja só, Diana, e é de uma forma muito bacana. O homem que vai fazer avaliação pré-concepcional, às vezes vai só a mulher no consultório, mas ele pede o espermatozoide dele. Notou que esses espermatozoides estão com baixa motilidade? Às vezes, 3 meses de um medicamento, um antirradical livre, que é uma vitamina C, um ácido fólico, um zinco, qualquer um desses medicamentos são antirradicais livres, resolve o problema. Então é uma notícia, não é uma má notícia, é uma Exato, notícia. É uma notícia. Está acontecendo. O senhor tem porcentagem estatística de quanto está caindo? Ou não, a estatística, nós sabemos, assim, a gente pensa que não, mas a dificuldade do homem engravidar, que aí vai da motilidade do espermatozoide, até outros canais também, em torno de 35% dos casais, 35% de 100% dos casais inférteis, 35% a 40% é o fator masculino responsável. Certo. E pode ser uma coisa simples. E pode ser uma coisa simples de resolver. Pode não ser, mas exatamente, pode ser uma coisa simples. Na maioria das vezes é uma coisa simples. Na maioria das vezes é essa dificuldade na motilidade. Então aí, né, deixando essa notícia, essa informação, porque às vezes a gente sofre muito, né, doutor? Fica lá, não vou conseguir ter filho, meu sonho. Às vezes até destrói o casamento por causa de uma coisa que poderia ser corrigida com informação, com conhecimento. E alguns homens são um pouco resistentes a ir lá no laboratório, porque no caso ele vai ter que ir no laboratório. Não é bom colher em casa o exame, né? Ele vai lá no laboratório e vai colher o exame. E é uma coisa tão simples e tão fácil que eu dou essa informação para meus amigos homens. Não tenha resistência em ir até o laboratório, no exame pré-concepcional, fazer seu exame. Porque às vezes é um problema tão simples. Por exemplo, uma varicocele também é simples também. Uma cirurgia simples de varicocele já o torna fértil, né? Então tem uma luz aí, não é nem no fim do túnel, no começo do túnel. É fácil, no começo do túnel, muito fácil mesmo. Que legal, né? Nós falamos que íamos falar com todas as mulheres, mas estamos falando com os homens também, né? Porque eles querem ser pai, eles têm um lado materno muito forte também. Até porque também não existe maternidade sem os dois lados, né? Ainda não tem essa fórmula, né, doutora? A sociedade avança, a medicina avança, mas ainda precisa de um homem, de uma mulher para gerar uma vida, né? Espermatozoide, com certeza. Viu, doutor? E aí, assim, né? Então, eu fui ao consultório depois de um ano, fez o exame pré-concepcional. Fiz os exames. De 100, vamos dizer 10 ou até 15 casais não vão conseguir num primeiro momento, sim, que pode ser uma dificuldade temporária. Exatamente. Como o senhor acabou de explicar, faz algum tratamento, uma pequena cirurgia, ou para a saúde da mulher também. E aí restam 2, depois de tentadas essas primeiras alternativas, restam 2 que podem ir para os métodos não naturais, vamos dizer. Exatamente. Assim, né? A gente fala de reprodução assistida. Reprodução assistida, né? Que aí você vai fazer acontecer a ovulação, vai fazer acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo,
né? É um empurrãozão. É um empurrãozão, é uma grande ajuda, né? No caso da inseminação, é de baixa complexidade, onde a gente induz a ovulação, a gente pega os espermatozoides bons e coloca já lá dentro do útero e a gente usa uma medicação que faz romper o folículo para sair de dentro do óvulo. A gente faz acontecer a saída do óvulo de dentro do ovário. Então a gente dá uma boa ajuda. Uma boa ajuda. E aí tem resultados bem positivos? Olha, não são assim, não são maravilhosos, em torno de 20%, 25%, mas é muito porque é uma coisa simples fazer. Já a fertilização in vitro é o melhor, realmente, mas aí demanda um serviço de uma complexidade enorme, né? Profissionais de uma capacitação da melhor possível. Esse tipo de reprodução assistida é feita pela rede pública também? Era feito pela rede pública facilmente até pouco tempo, quando o nosso país não estava numa dificuldade econômica dantesca como está agora. Então, antes, a Botucatu estava se preparando para ter esse serviço, mas diante da queda dos recursos, deu uma parada. Mas nós tínhamos o Pérola Bytes em São Paulo, nós tínhamos a Escola Paulista, São Paulo, nós tínhamos a própria USP, Ribeirão, a USP de Ribeirão, que eram serviços abertos para a população. E hoje, mesmo colocando na fila, essa fila não anda. E várias outras faculdades, até faculdades particulares como o ABC, tinham um serviço que atendia uma rede pública também. Mas hoje nós estamos com muita dificuldade, não só no estado de São Paulo, que é o estado mais evoluído do nosso Brasil, mas em todo o Brasil. Então nós temos muita dificuldade. O que tem acontecido é que algumas clínicas privadas têm diminuído o valor, principalmente da medicação, para atender essa parcela da população e fazer de uma forma mais barata. Mas mesmo assim é um pouco difícil ainda, porque demanda saída daqui, para São Paulo e tal. Então é um pouco difícil. E nos melhores serviços de reprodução assistida de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, né? A gente tem em torno de 45%, os melhores serviços chegam a 50%. 50% de chance numa tentativa de dar certo. Doutor, e aí que recado que o senhor deixa para essas pessoas que se deparam com querem ser pais e mães e se deparam com essa dificuldade e talvez não consiga superar essa dificuldade? Certo. Antes disso, Adriana, eu queria fazer só em termos de estatística também, que é uma coisa muito importante populacionalmente. Fica à vontade. Dos casais inférteis, no caso esses 10 a 15%, tem 4 fatores que são bem relacionados. A gente pergunta, o homem principalmente fala, é só a mulher o problema? Não. 35 a 40% da dificuldade de engravidar, o fator causal mais importante é o homem. De 35 a 40%, o fator causal é a passagem do espermatozoide no canal do colo uterino, no útero, nas tubas uterinas. E esse fator das tubas uterinas com problemas tem o início lá na adolescência ou na vida, quando a mulher não está muito preocupada ainda de ter filhos, quando ela tem um sexo desprovido de proteção e ela tem uma infecção, certo? Principalmente essa tal da Chlamydia trachomatis, que ela faz um entupimento das tubinhas uterinas. Então, 35 a 40% é o fator masculino, várias coisas. 35 a 40% a gente chama fator útero-tubário, pela passagem do espermatozoide do óvulo. 20%, que a gente pensa que é uma quantidade enorme, é a parte da ovulação da mulher, certo? E 10% a gente chama infertilidade sem causa aparente. Já descobrimos muitas coisas, mas tem um pouco de dificuldade, a gente chama infertilidade sem causa aparente, porque são vários fatores associados. E um dos fatores associados também é a parte da parte emocional da mulher. Porque algumas mulheres tentam por 3 meses e começam a ficar nervosa que não consegue, e às vezes aquele fator, até uma depressão, uma instabilidade emocional, que às vezes até uma depressão, chega a uma depressão, ela dificulta também o engravidar. Então eu digo o estresse da vida moderna, né? Então a gente fala também que uma alma calma contribui muito para uma gravidez tranquila também. Ah, que legal. Tá certo? Então a gente já tem algumas outras causas também. Se o nosso corpo hoje mudou muito nos 150 anos. O nosso corpo, antigamente, na nossa casa, tinha rato, tinha barata, tinha sujeira, e o nosso corpo estava adaptado àquilo. Hoje não tem mais nada. E o nosso corpo está atacando a nós mesmos. Então o nosso corpo ataca a tireoide,
Hoje, mais de 25% das mulheres têm problema de tireoide e isso interfere no eixo dos hormônios. Né? A obesidade é uma preocupação no mundo todo, e o Brasil não fica atrás. Né? A obesidade tem aumentando no Brasil, isso dificulta também o engravidar, né? E alguns outros fatores também, né? que a parte de coagulação do sangue, nós temos anticorpos que atacam nossas articulações também, que isso representa que a nossa imunidade está mudando muito. Pode ser que nosso corpo esteja atacando o próprio embriãozinho a se formar. Então, é uma outra conversa. Então, a minha mensagem para essa mulher que tenta e não consegue é que aprenda a cuidar-se de si lá na adolescência, certo? Se protegendo das doenças sexualmente transmissíveis, certo? E ao casar, tentar ir periodicamente ao ginecologista, certo? Aí, um serviço de ginecologia, para ver se não tem algum problema que possa impedi-la no futuro. E lembrar também, aquelas mulheres que pensam em ter filho muito lá na frente, elas vão ter um pouco de dificuldade. E como nós já falamos, não é fácil, mesmo o serviço de reprodução assistida, não é fácil. Vou estar lá e consigo. Não é fácil. Nós vemos artistas que conseguiram ter filhos e as que não conseguiram ter filhos, né? Eu tenho uma amiga, particularmente, que tem um bom poder econômico, que tentou 14 fertilizações in vitro para ter um filho. Então, quem pode, né? E as que mesmo tentam, não conseguem. Então, é essa dificuldade. Então, desde lá de trás, e pensar um pouco, não ter filho muito tarde. Essa é a mensagem maior para nós. E aí o não muito tarde que o senhor diz é a partir dos 38, né? A partir dos 38, é essa coisa de 45. Não, a partir de 38 anos, vamos colocar, entre os 35 e 38 já é sinal amarelo. 38 para frente, o sinal já fica vermelho. Tá. Então agora a gente já está caminhando para o final do nosso programa, certo. E nós vamos falar daquelas que planejaram ou não planejaram, quiseram, aceitaram e tiveram. Veio a criancinha. Quantos o senhor já ajudou a trazer ao mundo, doutor? Eu não tenho essa estatística bem firme, mas fazendo uma conta por cima, eu acho uns 4.500 a 5.000 partos eu já fiz no decorrer desses. E eu agora vou revelar uma particularidade do senhor que eu ouvi dizer. É verdade que o senhor abençoa todas as crianças que o senhor está lá no parto? Eu acho assim que desde a concepção, aquele casal que deseja ter filhos, a partir daquele momento, ele já está levando energia para esse filho de uma forma tão intensa que certamente essa pessoa vai ser muito positiva na vida dela. Durante a gravidez, o que a mãe fala, o que a mãe pensa daquele filho que está na barriga, também é uma energia tão real, tão verdadeira, tão incondicional, é um amor incondicional que vai para aquela criança, que vai repercutir em toda a vida dela. Aquele pai que acompanha a gravidez com a mãe, que o filho ao nascer troca a fralda dele com amor, com carinho, ele está contribuindo para que aquela criança seja positiva. Então, eu, como cuido das mulheres, eu me acho também numa posição de levar essa energia, de levar essa positividade para ela, para que essa criança, né, que nós chamamos isso de bênção, porque a gente acredita que o nosso Deus nos dá esse instrumento para a gente, né, levar o que tem de melhor para a gente, para essa pessoa, para que ela seja uma pessoa boa no decorrer da vida. Então, a criança é o que ela é, não só depois que nasce você vai orientar, é desde o pensamento da concepção em todos os momentos da vida. Então, eu acho que eu faço parte dessa cadeia, eu tento levar a minha bênção de uma forma positiva também. Então, doutora, agora, esse grupo de mulheres com as quais a gente está falando agora, as que querem engravidar e engravidam, ainda é maioria? Ainda, apesar de estar crescendo, das que não querem, apesar de ainda ter pessoas que não conseguem? Ainda é a maioria, né? A gente caiu um pouco, né? Mas ainda é uma grande maioria. Por quê? Porque é o nosso lado primitivo que fala mais alto, né? Agora, mesmo as que querem e conseguem, tem tido um movimento também de ser mais para frente, ou não? Ainda muitas mulheres jovens, tirando a gravidez na adolescência, ou a gravidez indesejada muitas vezes, muitas mulheres jovens casam-se aos 20, 21, 22 anos e querem já ter filhos? Não, muitas mulheres casam, elas não pensam em ter filho imediatamente, porque elas muitas vezes casam
e tem o sonho da casa própria, tem o sonho do emprego estável, né? Tem o sonho de oferecer para aquela criança que vem um ambiente mais seguro. Já é pensando no filho, mas ainda não pensando em ter Exatamente, filho. já é pensando no filho. Então elas deixam um pouco mais para frente. E aí eu vou colocar uma outra, voltando àquela. Moisés, qual a idade ideal, né? O ideal seria dos 18, após os 18, aos 22, aos 32 anos, 34 anos, seria o ideal do ideal. Então muitas mulheres têm os filhos, a média é em torno hoje, antes era em torno de 22 a 25, hoje nós estamos na faixa de 30 a 34 anos. Para o primeiro filho. Para o primeiro filho. A grande maioria para o primeiro filho, em torno de 30 a 34 anos. Até os 34 anos. 28 a 34 anos, mais ou menos, essa é a faixa etária que se tem bastante filhos hoje. Então, o senhor já falou isso, mas eu gostaria que a gente reforçasse bem nesse momento aqui, né? Que cuidados a mulher deve ter para chegar nessa fase da vida e, se quiser ter filhos, ter a saúde em dia para ter menos dificuldades. Exatamente. Então, tem já na adolescência, ter cuidado de praticar um sexo seguro. Eu coloco muito isso nas orientações, sexo seguro. Sexo seguro são 3 coisas. Uma, anticoncepcional, seja qual método for, para evitar filho de uma forma indesejada, certo? Usar um preservativo para evitar doenças sexualmente transmissíveis que possam atrapalhar uma gravidez no futuro. Não é só usar pílula, não. Usar pílula, usar o preservativo e a garota tem que se cuidar. Eu gosto de mim. Se você demonstra que você gosta de você, seu parceiro vai gostar de você também. Então ele vai usar o preservativo, ele vai usar a camisinha. E a outra coisa muito importante é a seletividade. Eu falo muito isso. Uma garota, em determinado momento, teve uma relação sexual, sei lá, qual idade, de preferência após os 18 anos, que você já sabe o que você quer um pouco da sua vida, né? Tem uma relação sexual com uma pessoa que ela gostou muito, que ela se envolveu, e teve uma relação sexual. E de repente essa relação não foi para frente e terminou. E ela começou a namorar faz 15 dias com outro garoto, com outra pessoa. Ela já vai ter relação com essa pessoa? Não, de jeito nenhum. Nós não somos máquinas de fazer sexo. Nós temos de ser seletivos. Eu tenho de respeitar o meu corpo. Eu tenho de respeitar a minha saúde. Então isso é muito importante, porque ela fazendo esse sexo seguro, ela já vai estar evitando as dificuldades de engravidar lá na frente. Né? Então é a partir disso aí. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, ao desejar ter filhos, fazer a avaliação pré-concepcional, porque daí já filtra mais coisas. Ao desejar ter filhos, ela vai no ginecologista obstetra e vai fazer a avaliação pré-concepcional, onde ela vai usar uma medicação que é muito difundida hoje populacionalmente, o ácido fólico, que o ácido fólico evita malformações, certo? Principalmente aquelas aberturas na coluna do neném, né? Mas também sabe-se que ele evita outras malformações também, né? E ela vai já se preparar de uma forma tranquila, sabendo qual a data fértil para ela tentar engravidar, tudo isso. Então essa é a avaliação pré-concepcional. E ela vai fazer checar as vacinas, como eu falei anteriormente, fazer as sorologias para AIDS, toxoplasmose, sífilis, tudo, né? Fazer o exame de prevenção, porque a mulher não deve engravidar com a suspeita de câncer de colo uterino, então ela tem de fazer o exame de prevenção de câncer de colo uterino e o esposo fazer o espermograma dele para ver se ele está capaz de engravidar. Ao engravidar, ela vai no ginecologista e vai fazer ou refazer, se for muito próximo, não precisa fazer alguns exames. Se for muito distante, ela vai refazer os exames. Daí começaria o pré-natal. Começaria o pré-natal. Aí já é o começo do pré-natal, que é um outro momento. Que vai chegar até o momento do parto. E, ai, doutor do céu, nós vamos fazer um outro sobre os partos, né? Parto natural, parto normal, parto humanizado, parto cesariana, né? Isso é uma bagunça na cabeça da população muito grande senhora, hoje. Mas não vai dar pra gente falar disso. Agora não dá. Agora é só até a maternidade. A hora que nascer a criança, nós vamos conversar outro dia, então. Exatamente. Então, assim, um recado final pode ser para esse grupo ou para todas as mulheres? Eu vou falar desse grupo principalmente, né? É como eu já falei de uma forma bem enfática anteriormente, né? Pense positivamente, coloque todas as suas energias positivas no ato da concepção. Durante o pré-natal, seja positiva sempre. Fale coisas boas, pense coisas boas,
se afaste das comadres que às vezes têm comentários não muito a internet positivos. Também. Se afaste da internet. A internet ela é muito positiva de um lado e de outro lado não é muito positiva, certo? Procure fazer uma relação médico-paciente, uma relação com a pessoa que está fazendo o seu pré-natal, uma relação com o seu pré-natalista, mesmo que seja no posto de saúde. Eu sei que elas acolhem de forma muito real. Cada dia mais o setor público está melhorando. Em Botucatu é uma cidade ímpar, é uma cidade fantástica. Então, faça essa relação médico-paciente. Alguma coisa que tiver dúvida, vai ao teu posto de saúde, pergunta, se preocupa. Não deixa para, vai melhorar, às vezes um corrimento, às vezes uma dor urinária. Vai antes lá e se preocupa. E sempre levando toda essa energia positiva. E lembrar também aqui, Adriana, que pensar no parto normal. O parto normal é o melhor parto. A cesárea é reservada para aqueles partos normais que não estão indo bem, não vão bem, para aquela mulher que não tem condições de fazer um parto normal adequado. Então não tenha medo do parto normal, porque o parto normal é uma coisa muito positiva para a saúde desse bebê, não só no ato do nascimento, mas para o resto da vida, certo? E outra coisa também, ao nascer o neném, que seja cesárea, que seja parto normal, certo? Seja de uma forma lúdica. Hoje a mulher tem um parto cesárea, ela consegue já em 5 horas já estar em contato com o seu neném. E uma coisa que eu estou brigando muito no dia a dia, ao amamentar seu neném, valorize esse momento de uma forma muito firme. Logo que o neném nasce, ele não fica com aquele olhão arreganhado para você, ele fica com o olhinho fechado, mas passa essa sua energia positiva que Deus te deu com tanta clareza que ele vai aproveitar muito, ele está aproveitando aí, naquele momento. Nunca, jamais amamente mexendo no tal do WhatsApp. Nunca, jamais amamente assistindo televisão, porque você está perdendo um dos momentos mais importantes no contato com seu filho para passar esse amor incondicional que você tem por ele. Porque nada é mais importante que a gente entrar em contato com pessoas que nos amam de verdade. Isso é uma coisa que nos faz bem para o resto da vida, né? Ah, muito bonito, viu, doutor? Eu posso dizer para o senhor que eu amamentei meus 3, é outra experiência incrível, indescritível. Exatamente. E nós vamos fazer um programa aqui também na TV Câmara, já está agendado, sobre o aleitamento materno, né? Que é também importante para os filhos, mas para a gente também é uma experiência única. Exatamente. Eu estou muito feliz, viu, doutor, da gente ter conversado, desse banho que o senhor deu de alegria, de entusiasmo pela vida, né? Conheço o senhor, né? O doutor Moisés é meu amigo, além de ser meu médico. Estou muito feliz da gente ter conduzido essa conversa aqui e espero que a gente possa falar outras vezes sobre outros temas, né? Só venho com uma condição, se não me chamar por senhor. Então tá bom. Então vou terminando por aqui, agradecendo de novo muito, né, pela sua dedicação, pela informação que o senhor repartiu aqui com as mulheres e com os homens da TV Câmara, pela sua disponibilidade no seu sim nesse momento. Eu queria que o senhor se despedisse aí, então, para que a gente possa encerrar o programa. Então é uma grande satisfação de estar aqui com a população de Botucatu, né, parabenizar por esse programa que eu sei que está tendo uma audiência cada vez maior, né? Isso engrandece a nossa cidade, engrandece a nossa população. E eu digo sempre, do mesmo jeito que gentileza gera gentileza, coisas boas faladas aqui geram coisas boas lá fora. Então eu venho aqui com o coração muito aberto, falar para vocês dessas informações, né? E parabenizo as mulheres, as mães, durante esse mês de maio, e do mesmo modo, aquelas mulheres que não querem ter filho, não se sintam assim um pouco constrangidas por algum comentário de alguém, não. É uma decisão sua. Cada vez mais o casal, cada vez mais a mulher tem de ter as decisões sobre si próprio. Então não se sinta mal, não, né? Então, mais uma vez, parabéns para todas as mães do Botucatu, do Brasil, né? Em especial as que estão assistindo esse programa hoje, claro, né? E desejar também para você que é mãe, para minha esposa, Lília, minhas 2 filhas, Isabela e Beatriz, né? E toda a população de Botucatu. É com grande alegria que eu estou aqui, com certeza. Obrigada, viu, doutor? Bom, chegamos ao fim de mais essa viagem. Hoje o Estação Saúde falou sobre a maternidade. E eu não vou falar mais nada depois dessa mensagem linda que o doutor Moisés nos deixou.
Fique com a gente e se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, manda para cá. Pode ser que a próxima viagem seja no destino que você escolher. Até lá!